No ano de 1992, a renomada cantora Whitney Houston resolveu se arriscar na carreira de atriz e estreou no clássico O Guarda-Costas. O filme conta a história de uma superestrela de Hollywood que contrata um segurança particular após começar a receber ameaças de um fã obcecado. Curiosamente, o enredo parecia se assemelhar à vida pessoal de Whitney, só que fora das telas, a real ameaça vinha de pessoas muito mais próximas a ela, enquanto que o seu verdadeiro guarda-costas, na verdade, era uma mulher. Neste vídeo, nós vamos mergulhar a fundo na história de uma das artistas mais consagradas de todos os tempos e entender como um amor proibido, silenciado pelo preconceito, não somente moldou sua personalidade, como também contribuiu para sua queda. Whitney Elizabeth Houston nasceu em Newark, uma cidade do estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela era caçula de 3 irmãos e cresceu em um ambiente profundamente musical. Sua mãe, Cissy Houston, era uma respeitada cantora gospel da região e líder do coral da igreja local. Uma de suas grandes amigas era ninguém menos que a rainha do soul Aretha Franklin, que acabou se tornando madrinha de Whitney ainda na infância. Aos 11 anos, ela começou a cantar no coral da igreja, seguindo os passos da mãe, e com tanta influência ao redor, não demorou para que o seu talento musical fosse descoberto. Sua potência vocal era tão impressionante que chegou a ser considerada acima da média para uma garota de sua idade. Esse título, claro, era um enorme diferencial, mas também representava um peso, já que devido a isso ela passou a ser vista como um produto. Suas decisões quase sempre eram influenciadas pelas expectativas de terceiros, especialmente de sua mãe, uma mulher extremamente exigente e ambiciosa quando o assunto era a carreira da filha. Cissy era a grande responsável por todas as conexões profissionais de Whitney, desde os primeiros contratos até as grandes oportunidades na indústria musical. Essa gestão fazia com que a cantora não tivesse voz ativa na própria trajetória, então tudo era altamente planejado para preservar a imagem da menina perfeita, mesmo que isso significasse sufocar seus desejos pessoais e esconder partes essenciais de quem ela realmente era. Foi na adolescência que Whitney começou a deslanchar na música, mais precisamente quando foi contratada para ser backing vocal de ninguém menos que Jermaine Jackson, irmão de Michael Jackson. Naquele momento, o mundo ainda não sabia, mas uma das maiores vozes de todos os tempos já estava sendo moldada. Porém, enquanto a vida profissional parecia caminhar num sentido promissor, a pessoal seguia num rumo totalmente oposto. Embora fosse uma família cercada pela fé, a casa de Whitney Houston era um ambiente desconfortável de se viver, marcado pela ausência de paz e afeto. O casamento dos pais era turbulento, com agressões verbais frequentes. John, o pai, era um homem autoritário e frustrado com sua condição financeira. Cissy, por sua vez, era uma mulher extremamente controladora e manipuladora, que tentava a todo custo moldar a personalidade dos filhos a partir de sua própria visão de mundo, muitas vezes baseadas em ideologias religiosas. E esse choque entre duas pessoas com fortes personalidades ocasionava em brigas violentas, quase que diárias, e isso, claro, acarretou profundos traumas não somente na pequena Whitney, mas em seus irmãos. Para tentar fugir daquela realidade opressiva, as crianças começaram a experimentar substâncias. Michael, mais velho, se viciou em cigarros e maconha ainda na adolescência. Foi ele, inclusive, quem apresentou as drogas a Whitney, quando ela tinha apenas 10 anos. Como ele era muito novo, obviamente ele não tinha a dimensão do que essa atitude causaria em suas vidas. Em 2013, ele assumiu publicamente que se sentia culpado pela morte da irmã, já que havia sido o grande responsável que a influenciou a entrar nesse mundo. Porém, a realidade é que aquela situação se tornou apenas um gatilho. Considerando o ambiente familiar que eles cresceram, cercado por conflitos traumáticos, é possível dizer que Whitney poderia ter tido contato com esse universo das drogas de diferentes formas ao longo do tempo. Como mencionado anteriormente, Cissy fazia questão de impor suas crenças religiosas dentro de casa e esperava que os filhos seguissem à risca. Whitney raramente a contestava, já que verdadeiramente acreditava que aquelas exigências vinham de um lugar de cuidado, de alguém que queria protegê-la e guiá-la pelo caminho considerado o certo. No entanto, dentro dela havia algo que não se encaixava naquelas regras, e com o passar do tempo, esse dilema interno foi ficando cada vez mais intenso e difícil de ignorar. E esse dilema era sua sexualidade. Quando tinha 15 anos, Whitney Houston conheceu a estudante Robin Crawford em um acampamento de verão comunitário, onde ambas
ambas faziam trabalhos voluntários através de suas igrejas. Robin revelou que quando avistou Whitney pela primeira vez, ela estava sentada sozinha em um grande campo, respirando fundo e transparecendo serenidade. A conexão foi imediata. As duas começaram a conversar e rapidamente se tornaram amigas inseparáveis. Com o tempo, no entanto, perceberam que o laço era ainda mais forte. A conexão era intensa, profunda, quase inexplicável, mas ao mesmo tempo confusa. Criadas sobre rígidos princípios cristãos, ambas travaram uma batalha silenciosa contra os próprios sentimentos, tentando acreditar que o que estavam sentindo uma pela outra era apenas uma conexão muito fraterna. No entanto, no fundo, elas sabiam. O que estava nascendo ali era amor, um amor puro e sincero, mas ao mesmo tempo proibido pelos olhos de quem a cercava. Mesmo com tanta resistência, Whitney e Robin não conseguiram camuflar seus sentimentos e enfim se entregaram para aquela paixão. Como esperado, elas optaram por manter o relacionamento em segredo devido às imposições morais de suas famílias. Porém, mesmo com toda a discrição, os rumores começaram a circular. Parentes, vizinhos e principalmente membros de suas igrejas as enchiam de julgamentos indiretos. Os boatos começaram a envergonhar Cissy, que fez de tudo para separar as garotas. Whitney então passou a viver uma vida dividida. De um lado, ela tinha a Robin, que era o seu primeiro amor, e do outro, sua mãe, uma figura que, mesmo que autoritária, era tida como uma grande referência. Por diversas vezes, ela se deixou manipular, negou a si mesma e se afastou da namorada, mas o destino sempre as conectava novamente. É claro que essa indecisão estava desgastando o relacionamento, mas tudo mudou quando a Whitney descobriu que a mãe, a figura de autonomia, a dona da verdade, que tanto pregava os valores cristãos, mantinha um caso extraconjugal com o pastor da igreja. Essa revelação foi um divisor de águas, uma quebra de confiança que a fez questionar toda a sua fé, não somente na igreja como nas pessoas. Ela se sentiu traída pela hipocrisia da mãe, uma mulher que a condenava por amar outra mulher, mas que se relacionava com um homem casado. Revoltada, ela então rompeu os laços com Cissy e saiu de casa aos 16 anos para morar com Robin, sem olhar para trás. Ela ainda preferiu sair sem revelar nada ao pai, pois sentiu que essa confissão, essa revelação não cabia a ela, sem falar que ela também tinha medo da forma como ele fosse reagir, talvez ele reagisse com muita violência, e ela não queria fazer parte, de uma tragédia. Então ela não queria mais se envolver com sua família, com a hipocrisia, ela só queria viver o seu amor em paz e sem culpa. E ela até que conseguiu por um tempo. Mesmo com a relação abalada e vivendo afastada a quilômetros de distância, Cissy nunca deixou Whitney em paz e muito disso, convenhamos, era porque ela a enxergava como a sua galinha dos ovos de ouro. Várias vezes ela tentou uma reaproximação, mas nunca de forma honesta, aceitando a filha como ela era, muito pelo contrário. Ela insistia em manipulá-la e condená-la por suas escolhas. Porém, quando percebeu que não tinha mais autoridade, ela até ensaiou um princípio de aceitação, mas é claro que não era sincero. E devido a essas investidas invasivas da Cissy, a relação entre as meninas, por mais verdadeira e intensa que fosse, passou a ser marcada por momentos de insegurança, instabilidade emocional e culpa. Não bastasse isso, a Robin ainda teve que enfrentar os primeiros sinais de um problema ainda maior: o princípio de vício em drogas e bebidas da Whitney. Quando Whitney Houston assinou seu primeiro contrato musical com uma grande gravadora, Cissy viu a oportunidade de retomar o controle não só da carreira profissional da filha, mas também de sua vida pessoal. Desde sempre, ela teve forte influência sobre a cantora, então mesmo diante tantos conflitos morais, elas estavam ligadas profissionalmente, quase como um contrato vitalício. Além da Robin, o outro grande amor da vida de Whitney era a música, e a Cissy sabia muito bem disso, e ela usava todo o seu poder e suas conexões para mantê-la por perto. E com o contrato prestes a ser efetivado, ela viu ali a oportunidade perfeita para afastar as duas de uma vez por todas, forçando a filha a fazer uma das escolhas mais difíceis de sua vida. Em suas falas manipuladas, disfarçadas de conselho, ela disse a Whitney que se a imprensa descobrisse o seu romance homoafetivo, a carreira dela terminaria antes mesmo de começar. Infelizmente, por mais pessoal que a ameaça soasse, a Cissy não estava errada. Nos anos 80, artistas LGBTs sofriam forte rejeição da mídia e do público. Muitos precisaram esconder suas sexualidades para manter seus contratos. Logo, ser uma mulher negra, jovem, lésbica, em ascensão, era praticamente sinônimo de escândalo. Fortemente abalada, Whitney não somente cedeu à pressão e terminou seu relacionamento com a Robin, como também voltou a frequentar a igreja. Ela ainda tentou convencer a ex a seguir pelo mesmo caminho, chegando a presenteá-la com uma Bíblia e também a convidá-la a aceitar Jesus novamente.
Nos bastidores da indústria musical, com uma carreira internacional consolidada, Whitney conheceu o jovem músico Bobby Brown, que ainda não estava estourado nas paradas, mas caminhava para este lugar. Algumas fontes sugerem que Bobby era um homem comprometido, mas aparentemente isso não foi um impedimento para que os dois começassem a se relacionar. Não surpreendentemente, a Cissy era uma das pessoas que mais apoiavam essa união, mesmo com esse pequeno impedimento civil. Para ela, o relacionamento alavancaria a carreira da filha. Os dois eram jovens, bonitos, talentosos e estavam em alta na indústria. Juntos, representavam a fórmula perfeita para o casal do momento. Aquele tipo de par midiático que vende revistas, atrai flashes e movimenta contratos. A junção era estratégica, quase como um espetáculo à parte da música. O romance ideal para os olhos do público, mesmo que nos bastidores a história fosse exatamente outra. É dito que Whitney e Bobby mantiveram o caso proibido por longos 4 anos, até, enfim, ele largar a então parceira e se casar com ela. Em algumas entrevistas, anos após eles terem se divorciado, o Bobby disse que nunca quis se casar de fato e que a cerimônia só se fez por sentimentos de culpa da parte dele. Na ocasião, ele disse que meses antes de pedir Whitney em casamento, ela forjou um aborto espontâneo com a intenção de manipulá-lo e fazê-lo se sentir culpado por não assumi-la. Então, supostamente, foi a partir dessa situação que ele decidiu se casar com ela. Já a cantora, em seu ponto de vista, teria dito, segundo fontes próximas, que nunca o amou de verdade. No máximo, o que ela sentiu foi uma paixão passageira e que o casamento só aconteceu por pura conveniência. Então, isso meio que casa com aquela suposição sobre eles terem sido juntados apenas para serem um dos casais do momento, muito por pressão da indústria, da família e até mesmo para ocultar a sexualidade da Whitney. Whitney Houston e Bobby Brown subiram ao altar no dia 18 de julho de 1992. Naquele dia, Bobby revelou que não conseguiu conter a curiosidade e foi até o camarim ver a noiva antes da cerimônia. Mas o que deveria ser um momento emocionante acabou se tornando um grande choque. Whitney estava completamente desorientada e consumindo cocaína. Ele disse que sabia que ela era viciada em cigarros e maconha, mas não imaginava que ela experimentava drogas bem mais pesadas. A descoberta gerou uma tensão imediata, então os dois começaram a discutir, mas minutos depois eles se entenderam e resolveram seguir com o casamento mesmo assim. Anos depois, o Bobby contou que quando a viu usando cocaína, sentiu que não podia abandoná-la, que precisava protegê-la e ajudá-la a superar aquele vício, mas a realidade é que o casamento só fez tudo piorar. E como apontado diversas vezes pela imprensa da época, o Bobby meio que se tornou um incentivador da Whitney para continuar usando essas substâncias. Então, no fundo, meio que, segundo a imprensa no caso, ele meio que provou que ele não queria ajudá-la. Então, ele meio que, na verdade, se afundou no vício junto com ela. A união entre os dois ficou marcada por tudo, menos por cuidado e proteção. Ciúmes, traições, brigas, agressões físicas e verbais faziam parte da rotina. Era de fato uma relação super tóxica, onde não tinha uma vítima um do outro, então eram duas pessoas que se machucavam muito. Claro que haviam sim momentos de trégua, só que infelizmente na maioria dos casos eles aproveitavam essas oportunidades para se entupir de droga e álcool. Fontes próximas apontavam que o uso das mais pesadas acontecia até mesmo dentro de casa, na frente da filha deles, Bobbi Kristina. É claro que tudo isso também deixou marcas irreparáveis na garota, que nos primeiros sinais de maturidade também começou a abusar de substâncias. A Whitney, apesar das diversas tentativas de aconselhar a filha, ela mesma sabia que as suas palavras não tinham força, porque nem ela mesma conseguia sair do abismo em que estava. Mais tarde, em entrevistas, ela confessou que um dos seus maiores arrependimentos foi não ter sido uma boa mãe. E o casamento chegou ao fim em 2006, encerrando oficialmente uma das relações mais tóxicas e autodestrutivas da história de Hollywood. Mesmo após o término forçado na adolescência, a Whitney e a Robbie nunca se afastaram em definitivo. As duas mantiveram contato e a Robbie meio que se tornou uma assessora de sua carreira. Ela sempre esteve lá, em meio às tragédias, às recaídas, às turbulências no casamento com Bobby Brown. Ele inclusive sabia que as duas haviam se relacionado no passado e devido a isso não aceitava a amizade. No entanto, ele não tinha um poder de decisão na vida da Whitney, já que os dois só viviam em conflito, então ela meio que nunca se afastou da amiga. Durante todos os conflitos, era na Robbie em quem a Whitney se apoiava. Por inúmeras vezes, ela tentou afastá-la das drogas e do próprio Bobby, mas sem sucesso, uma vez que Whitney já estava presa demais a uma dependência, tanto emocional quanto química.
Elas se afastaram de fato nos anos 2000, quando a Robyn percebeu que não tinha mais forças para protegê-la. As brigas constantes, a influência destrutiva do casamento e o ambiente carregado de drogas e descontrole emocional transformaram o que antes era parceria em dor. Robyn saiu de cena sem alarde, levando consigo uma imensa tristeza. Anos depois, ela confessou em seu livro que tomar essa decisão foi um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ela simplesmente não conseguia assistir à autodestruição da pessoa que ela mais amava. Sendo assim, mesmo com o coração partido, ela se afastou e passou a ver tudo de fora com um sentimento de impotência. No filme O Guarda-Costas, Whitney interpretava uma estrela em perigo, protegida por um homem forte e silencioso. Já na vida real, a mulher que a protegeu por tantos anos não tinha permissão nem para ser mencionada. A verdadeira guarda-costas de Whitney Houston foi a Robyn, mas a sociedade, a indústria e a própria família da cantora não estavam prontas para aceitar esse amor. E o preço disso foi devastador. E nesse vídeo eu falei um pouco da história da cantora Whitney Houston e do seu amor proibido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Deixem o seu like para apoiar o meu trabalho. Comentem se vocês conheciam essa história, o que vocês acharam. É isso. Beijos e até o próximo vídeo.